Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo à edição deste fim de semana do programa Praça do Almada. Na edição de hoje vamos usar um tema que é sempre muito atual e que está nos nossos dia-a-dia. E vamos falar sobre o amor. Pois é, a propósito do tema o amor em várias vertentes, hoje vamos convidar o padre Paulo Sérgio e também a doutora Odete Costa. Ora, Paulo Sérgio colabora na paróquia de São José, aqui na Póvoa de Varzim, lançou um livro a 21 de junho e prepara-se para fazer novo lançamento a 24 de julho no Diana Bar. Ora, o livro fala de amor nas suas várias vertentes. O amor não é só platónico ou até utópico, tem que ser concreto e construtivo. São expressões que se podem ler ao longo do livro. Todos os dias vemos atos de amor, com amizade, generosidade e até com muito altruísmo. Mas não fales de amor. Falemos de atos que, por mais pequenos que pareçam, estão carregados de amor. Hoje também estamos com a convidada que é responsável pelo movimento Lírio Azul, Odete Costa, que todos conhecemos a ternura e o empenho que deu enquanto presidente do Instituto Maria Paz Varzim, apoiou sempre crianças. E agora na sua nova atividade, junto do movimento Lírio Azul, que o faz crescer ao longo destes tempos, também a palavra amor e, sobretudo, o papel da mulher, que cada vez é mais solicitada, quer na profissão, quer como esposa, quer como mãe, e ainda tem que sobrar tempo para ela própria e, se calhar, para muitas outras atividades. Mas vamos perceber mais à frente este papel importante da mulher no dia de hoje. Eu começo pelo Sr. Padre Paulo Sérgio. Sr. Padre, este livro, Não Me Fales de Amor, olha para o que o amor te faz, que lançou, surgiu-lhe porquê? Quando há 9 anos, penso que foi aí que começou a esboçar os primeiros textos para compilar para o livro, porquê é que lhe surgiu a ideia de fazer um livro? Foi por gostar de escrever? Foi por afirmação? Ou tinha algo mais lá no interior? Posso dizer que se juntam os 3 ingredientes, não é? Para dar uma coisa só. Exatamente, uma boa culinária, mas que não fica apenas na receita, mas que fica no produto final. E o produto final nós sabemos que, por mãos diferentes, que é executado, podemos dizer que os ingredientes são os mesmos, mas a feitura, a parte final, não é? É diferente. O amor, podemos dizer que o ingrediente é o mesmo, mas pode ter mãos diferentes e concretizações diferentes. Falamos desde o amor na família, como falamos do amor na sociedade, como podemos falar no amor na escola, como podemos falar no amor na própria igreja. Falar de amor é falar também da excelência da pessoa humana, não é? Não uma solidão que é negativa, mas esta solidão que é uma solidão, podemos dizer, original. No sentido de que o homem sozinho não é ninguém e a mulher sozinha não é ninguém, não é? São seres que se completam, não é? Na sua singularidade, mas também na sua especificidade, e sabemos que, e aí o livro do Gênesis que nos relata precisamente a criação do mundo, quando diz que o homem estava só e Deus quis criar a mulher, ao dizer que tirou da costela do homem para formar a mulher, embora haja leituras negativistas relativamente a isto, o que o autor quer dizer precisamente é que a mulher tem a mesma dignidade do homem. E nós sabemos que o mundo e a sociedade cada vez mais se nota isso, até na própria crise familiar, na própria crise laboral. Mas, Sr. Padre, essa dignidade, essa mesma dignidade que a mulher tem, outrora em tempos idos, isso é o que se defende mais agora, mas outrora em tempos idos a mulher tinha que ser submissa, até porque tinha saído da tal costela de Adão, portanto tinha que ser uma parte e devia ser o Adão, ou o homem, o dono da mulher. Esta é uma imagem que já vivemos e já passamos por cá, portanto estamos a adaptar aos tempos reais. Podemos dizer que nós somos fruto também de uma herança patriarcal, machista, assim podemos dizer. E embora hoje, e aqui temos também que reconhecer que embora hoje a sociedade fale muito da mulher, ainda sabemos que há muitos campos onde se dá pouco espaço à mulher, não é? Basta ver muitas das leis laborais, muitas das leis que se impõem tantas vezes camufladas que só sabemos que a mulher e depois também a própria família sofre com essa mesma legislação, não é? Uhum. E então, voltando atrás, quando na altura decidiu fazer o livro, começou, os tais ingredientes estavam lançados,
Sabe Quem foram as primeiras pessoas que o motivaram a quem falou pela primeira vez e depois o que é que lhe disseram as primeiras pessoas que o motivaram para fazer o livro? Nós podemos dizer que o fruto deste pensamento é um bocadinho também da influência do próprio curso, não é? E depois eu desde pequenino tive sempre esta sensação e, digamos, esta inclinação natural também para um pouco contemplar a natureza, não é? Desde o contacto com a montanha, desde o contacto com o mar, não é? Esta afinidade. Até porque eu, a determinada altura do livro, digo que estou em frente ao extenso mar da Póvoa de Varzim, interrogo-me quem sou eu, o que é que ando aqui a fazer, afinal, para que tanto sacrifício, tanto esforço, não é? São questões existenciais que perspassam também todo este projeto com a ajuda também de tantos e variados testemunhos, como os leitores podem constatar. Foi fácil obter esses testemunhos? Escolheu pessoas que consigo se cruzaram, pelo que eu me apercebi na apresentação do seu livro, de alguma forma ou de outra cruzaram-se consigo e acabaram por partilhar esse testemunho, e foi fácil que as pessoas se assumissem para É claro aparecerem. Que nós sabemos que as pessoas mais humildes dizem logo, eu não sou capaz, não é? Mas é precisamente nessa incapacidade, ao mesmo tempo nessa humildade, que a mim mais me interessava, não é? Podemos dizer que aqueles que pensam que não sabem, muitas vezes são, na sua humildade e na sua consciência, que são os que transmitem mais sabedoria, não é? E o inverso, por vezes, também é o oposto. Também acontece, exatamente. Tem a mania que sabem e não sabem nada. Exatamente. Sr. Padre, e depois, quando comunicou, quem foram as primeiras pessoas a saber que ia fazer o livro? Eu pedi uma série de testemunhos. Quando pedia ser feito desses testemunhos, eu nunca disse para que fim era, mesmo o contributo que tem ido muitos intervenientes, mesmo dos alunos a nível de desenhos e tudo, nunca ninguém sabia qual era o efeito, apenas uma participação. O que é que você acha disto, o que é que você acha daquilo? E é claro que a cada testemunho que pedia autorização se um dia podia usar esses mesmos testemunhos, não é? E foi um bocado essa compilação, esta osmose de testemunhos que deu também este linear de um projeto que não é, podemos dizer, uma conclusão, é pelo contrário, não é? As conclusões rasguem-se, não é? Abram-se a caminhos. E se for para a crítica, ao menos se for para construir o bem comum, bendito seja Deus pelo livro, não é? Seja esse o objetivo. E das 700 páginas que tem o seu livro, muita gente já o leu, qual foi o feedback que teve agora após a apresentação? Posso lhe dizer que, e com sinceridade, que ainda não ouvi grande, digamos, feedback sobre o livro, porque o livro é extenso, não é? E eu confesso que este livro não é para se ler de uma ponta a outra como se lê de um romance, não é? É para ler uma parte, se calhar agora na altura de férias em que temos mais serenidade, porque não ler um ou outro testemunho e ficar a pensar nele e identificar-se com ele ou não. E fazer também a nossa introspeção, não é? A nossa projeção também de um novo ano, novos projetos que aí se avizinham. No fundo, escolheu o livro e com o destaque é Não Fales de Amor, mas só fala de amor no livro. Exatamente. E eu, quando digo não falas de amor, porquê? Porque o nosso mundo hoje está cheio de palavras, não é? É tanta informação que nos entra, e vocês sabem disso, que nós acabamos por nos afundar em palavras e acabamos por não ter quase tempo para nós falarmos. Nós hoje ouvimos, é raro nós dizer eu penso assim porque, não é? Nós hoje dizemos eu penso assim porque os outros pensam, não é? Deixámos-nos enverdar e influenciar, não é? Influenciámos e deixámos-nos influenciar, não é? E se calhar no mundo onde é tão fácil comunicar, mas é difícil a comunicação, se calhar colocarmos diante do espelho e falarmos para nós próprios, se calhar faz-nos muito bem, não é? E se calhar aí temos a raiz e o fundamento do cristianismo, quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Isto é como que se a gente de manhã todos os dias se colocar diante do espelho e dizer eu gosto de mim, para que depois também no dia a dia possa dizer naquele que está comigo, nos vários contextos da vida, é bom que tu existas, não é? E aqui está a grande prova e a raiz e fundamento da humanidade, que não do cristianismo. E automotiva. E automotiva, exatamente. Que é o fundamental do nosso dia-a-dia. Exatamente. Muito bem. Doutora Odete Costa, do Movimento Lírio Azul, também esteve envolvida neste livro. Como é que surge aqui neste lançamento e nesta organização o Movimento Lírio Azul? Muito boa tarde, ou bom dia, boa noite. Eu digo isto porque nós não podemos, como o Sr. Padre dizia aqui do seu livro, ler de uma ponta à outra, e este programa certamente poderá ser um programa que podemos ouvir partes também, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, quando nos apetecer. E fica disponível em podcast a qualquer hora. Sim. Também é bom lembrar isso. Mas porquê? Porque o tema de amor é mesmo isso. Tem que ser constante, tem que ser uma aposta constante, mas também temos que entender que é um trabalho que é feito por partes. E o que eu hoje entendo por amor neste momento poderá não ser o que eu entendo amanhã. O amor de pai não é o amor entre marido e mulher, empregados com os seus patrões, vice-versa. Portanto, há amor em tudo o que nós fazemos.
Em relação a este livro, a minha entrada foi apanhou-me de surpresa. Mas depois de conhecer ainda melhor o Sr. Padre, já vi que tinha que ser mesmo um movimento Lírio Azul a fazer parte. Eu não estou envolvida no livro, no sentido da concepção, do desenvolvimento da obra, mas fui convidada a participar no lançamento e na organização do evento, não tanto no dia, porque aí foi só um pequeno apontamento, que foi a moderadora do Movimento Lírio Azul, a jornalista Isabel Martins, que fez a apresentação e moderação do livro, mas o Movimento Lírio Azul esteve com o Sr. Padre até porque o Sr. Padre entendeu que fazia todo sentido. Para quem não conhece ainda o Movimento Lírio Azul, é um movimento cívico feminino, que foi fundado em 2014, em setembro de 2014, na Póvoa de Varzim, mas é um movimento de âmbito nacional. Ora, ao ser um livro que fala de amor e ao ser um livro onde também preocupa muito o tema da mulher, igualdade de género, aquilo que a mulher representa na sociedade, o Sr. Padre entendeu por bem também convidar o Movimento Lírio Azul e eu a participarem neste evento. Foi uma honra, mas mais que uma honra, eu diria mesmo que foi o início de uma grande amizade que se estabeleceu entre mim e o Sr. Padre, entre o Movimento Lírio Azul e tudo aquilo que o Sr. Padre representa nesta obra. Porquê? Porque o Sr. Padre dizia muito bem, ainda há um longo caminho a percorrer. Nós, quando falamos na luta que ainda é preciso ser feita na mulher na sociedade, para ainda conseguir um lugar na sociedade digno, no que diz respeito, por exemplo, a direitos, a salários, a toda uma envolvência que pode ser tanto a nível laboral como familiar, como social, nós temos que nos lembrar que é falta de amor muitas vezes que faz com que isso não seja possível. Porque as leis são feitas por homens, aqui entenda-se, homem e mulher. Se nós ainda não chegamos ao patamar que é tão desejado por todos, nós temos que nos perguntar a nós mesmos porquê? Porque é que nós ainda não chegamos lá? E qual é a sua opinião? É muito complexo, sabe? Eu tenho dias, segunda, terças e quartas, que eu acho que deve ser por aqui, e depois quinta, sexta e sábado talvez não seja tão fácil. Mas numa coisa é certa, quanto mais eu estudo o tema, quanto mais próximo estou do tema, mais me apercebo que só mesmo a união de esforços é que vai permitir que nós consigamos avançar ainda mais nesta causa. Mas quando um sacerdote tem a coragem de lançar um livro onde o tema é o amor, onde não está com tabu em relação às vertentes, às mais diversas vertentes do amor, porque de facto foi um cuidado que o Sr. Padre teve, onde a mulher é tratada e retratada nesta obra como um pilar fundamental quando se fala de amor. De facto, tenho que reconhecer que fazia todo o sentido estar presente o Movimento Lírio Azul. O Movimento Lírio Azul, para além de apoiar toda a causa de igualdade de género, da luta pela mulher na sociedade, tem uma coisa que também a distingue esta causa, que é o amor à criança, o amor ao mais frágil, o amor àquele que mais precisa. E é por aí que o Sr. Padre talvez tenha lembrado bem, se estamos aqui com um movimento cívico, com uma pessoa que eu conheço e que poderá realmente acrescentar um pouco mais a este evento, talvez seja mesmo a pessoa mais ajustada para ser convidada, e assim foi. Eu estou grata por esse convite, mas eu acho que ainda é apenas uma primeira fase deste encontro entre o Movimento Lírio Azul e este livro que fala de amor, e este sacerdote ainda tão jovem, início de carreira, que já está a desestabilizar muito e muita coisa, graças a Deus, eu diria mesmo. É um padre destabilizador? É, graças a Deus, isso é muito bom. Porquê é que diz isso? Digo isso porque eu sinto. Tem coragem de escrever isso? Porque para já é muito genuíno. Depois é muito trabalhador. E é uma pessoa que, a primeira vez que falámos com o Sr. Padre, nós estranhámos um pouco. Até achamos que ele talvez seja franco demais. É curioso. Poderá parecer estranho aquilo que eu digo, mas de facto, a primeira vez que eu falei com o Sr. Padre, ele tanto me tratava por doutora como por tu. Assim. E depois eu na altura até fiquei assim, isto é um bocado esquisito, não é? Eu disse, mas a que propósito? Eu não tenho. Mas eu vi porquê. Porque ele não tem barreiras. Ele interiorizou o que escreveu no livro.
O amor não tem barreiras, o estar com o próximo não tem barreiras. E então o Sr. Padre tem esta dificuldade em ter barreiras. Ou a facilidade de as ultrapassar. Às vezes ele tem facilidade em ultrapassar quando o deixam realmente lá chegar. Às vezes as barreiras existem, eu tenho isto também experiência própria, às vezes as barreiras existem onde não deviam realmente estar, e se há lugar onde não devia estar é no amor. E portanto, recapitulando, nós podemos dizer o seguinte: o convite que foi feito do Sr. Padre para comigo e para com o movimento que eu represento tem a ver com o entendimento que o Sr. Padre Paulo Sérgio tinha, que fosse capaz de acrescentar algo ao livro, não na feitura do mesmo, mas depois, porque o livro é preciso não nos esquecer, nós fazemos um livro, mas ele não fica encerrado depois de escrito, depois de publicado. Isto é apenas uma fase. E o Sr. Padre convidou-me para uma segunda fase. Essa segunda fase é esta da divulgação, e é aí que ele entendeu, talvez pelos relacionamentos que eu tenho e pela alguma capacidade de fazer chegar a mensagem do livro, convidou-me, mas o trabalho está a começar agora. E o movimento Lírio Azul também tem que realmente... Também se vai envolver. Tem que se envolver, porque tudo o que puder acrescentar ao movimento Lírio Azul e tudo que o movimento Lírio Azul puder acrescentar ao livro é importante e é útil, e é assim que nós devemos trabalhar nesta sinergia. E portanto, eu sinto que é um projeto que ainda está no início. Tanto é que nós já estamos a organizar eventos onde vamos ter presente tanto o Sr. Padre como portanto, o livro, não é? Vamos falar novamente no livro, mas não tem que ser, e como o Sr. Padre dizia no início, este capítulo ou aquele capítulo ou este tema tem que ser falado por partes, tem que ser interiorizado por partes, tem que ser falado às vezes amanhã, às vezes num evento à noite, umas vezes numa escola, outras vezes poderá ser escolher o tema e não estar nem com barreiras de tempo, nem com barreiras de espaço, nem com barreiras ideológicas, nem com barreiras em relação às pessoas. Até para haver mais tempo para o debater. Portanto, por isso é que eu digo, temos mesmo que ter este enquadramento para o tema e para o livro. Dr. Odete Costa, ainda uma questão, há pouco dizia que o movimento Lírio Azul, já aqui falamos sobre o movimento em tempos, mas enquadrar agora no programa de hoje, é um movimento que luta pela igualdade de género. Sim. Eu pergunto-lhe muito frontalmente, é um movimento feminista ou não? É sempre um movimento feminista, agora sem estar com determinados rótulos que eu acho que só servem para complicar a luta e que não dignificam em nada a causa. Nós, quando lutamos por uma causa, primeiro temos que saber se essa causa é uma causa justa, se é uma causa adequada, e depois temos que saber se os comportamentos que nós temos para promover essa causa são também ajustados. Quando às vezes as pessoas falam em feministas, infelizmente nós associamos a comportamentos talvez um pouco inflamados. Sabe que a emoção é bom, a paixão, eu diria que move. E é importante quando nós lutamos por algo, seja o que for, seja aquilo que for, seja uma causa, seja um curso, seja pela nossa família, a paixão faz falta, é essencial, mas quando a irracionalidade se sobrepõe a essa paixão e nós nos tornamos puramente emotivos, às vezes perdemos a razão. E eu acho que quando é feminista só que eu tenho sempre essa reserva, mas nos moldes em que eu entendo que é ser feminista. Não é atropelar um homem. E é isso, aí é onde eu... É estar em paridade. É estar em paridade. E muitas vezes as feministas perderam a razão porque não estavam à procura de igualdade de género, mas uma superposição de género. Inversão do que defendiam. Isso. E é por isso que eu tenho que fazer sempre esta ressalva. Se me pergunta o que é que eu entendo por igualdade de género, é tão simples quanto isto. É a união e a partilha. Eu, se tivesse que definir igualdade de género, é a união e a partilha. Não é outra coisa senão isto. É união e partilha. Mas que ainda estamos longe dessa igualdade. Estamos. Mas sabe que nós temos uma coisa que temos que ter sempre subjacente. Uma coisa que se chama fragilidade humana. A fragilidade humana muitas vezes sobrepõe-se àquilo que no papel, a utopia, muitas vezes, não é? Aquilo que no papel parece fácil de resolver, mas não é. Nós já, apesar de todas estas dificuldades, já fizemos muito. Nós, se formos ver o que foi o papel da mulher antes de 25 de Abril e após 25 de Abril, é tremendo, quer dizer, pela positiva. Nós apenas temos que ter o cuidado
na luta, que é justa e importante, não nos perdemos por aquilo que é acessório, concentramos no que é de facto essencial e que é uma mais-valia. Eu posso dar este exemplo. É evidente, sendo o movimento Lírio Azul um movimento cívico feminino, não faz sentido que para ser lírio seja um homem, mas também não faz sentido que os eventos sejam vedados a homens, porque isso seria um contrassenso. Ou seja, os movimentos do Lírio Azul estão abertos aos homens. Nós queremos os homens connosco, até para crescermos e desenvolvermos um projeto com qualidade, com seriedade. E a tal paridade. A tal paridade, não podemos excluir o homem. Portanto, até quando eu vejo certos movimentos cívicos femininos excluírem um homem à partida, eu já digo que já começou mal. Então, esse tipo de movimento feminista eu não me identifico. Não me identifico porque é discriminatório. Doutora Odete, ainda relativamente ao amor e ao papel da mulher, e com essa igualdade de género que pretende cada vez mais, e como há pouco eu também dizia... Mas peço desculpa, igualdade de género, mas sabendo que há diferenças. Claro. Porque é muito bom que a mulher saiba que é mulher e o homem que é homem. Exatamente, até convém mesmo. Convém mesmo. É porque não confundir igualdade de género com o querer anular um ao outro. Um ao outro. Não se anula porque nenhum. Há quem também queira fazer isso. Não, isso é valorizar cada um dos dois. É valorizar, e fazer um único. como eu digo, a união Mas é partilha. cada vez mais a mulher tem um papel, permita-me esta expressão, se calhar de escrava. Com a proximidade e com estes mundos modernos em tempos, e como dizia, antes de 25 de Abril a mulher estava em casa, o homem trabalhava, era um bocado tabu uma mulher trabalhar, e era o estereotipo da sociedade portuguesa era essa. Hoje em dia, não, até porque as dificuldades do emprego, dos salários e tudo, obriga a que cada vez mais a mulher tenha o papel de trabalhadora, o papel de mulher, o papel de mãe, que muitas vezes a sobrecarga de tudo o que está associado aos filhos está ligado à mãe, e muitas vezes depois ainda tem que ter o tempo dela e que começa a escassear esse tempo dela. A mulher anda a um ritmo aceleradíssimo. Anda, e então se for uma mulher como eu, então pode imaginar, não é? Que para além de ter o que é habitual, não é? No seio de um lar, uma família, uma mulher casada, tenho também outras tarefas sociais que me ocupam imenso. Mas sabe que o termo escrava eu acho que é um pouco forte, mas eu entendo perfeitamente o que quer dizer. Figurado, naturalmente. Exatamente, eu compreendo perfeitamente o que quer dizer. Há pormenores que nós não nos podemos esquecer. O papel da mulher, embora difícil, foi facilitado também com a introdução de muitos eletrodomésticos. Apesar de tudo, nós temos hoje um conjunto... As tecnologias, até já se pode programar e trabalhar e ficar a fazer. Não está ao alcance de todas as mulheres isso, mas já existe ferros, digamos, ligados a uma ficha, já não é carvão, nós já temos, já não se lava no tanque, nós já temos praticamente hoje... Todas as mulheres trabalham com micro-ondas e coisas do género, vão buscar lenha para tratar do fogão. Pronto. Isso é um aspecto que houve aqui uma evolução que também permitiu com que a mulher também se libertasse tempo. Muitas vezes ou ela não saber empregar também bem o tempo. Também isso é Sim, às vezes a gestão de tempo também é complicado. A gestão de tempo também é complicado, porque mesmo a mulher às vezes consegue desempenhar tarefas que outras não conseguem e outros homens de exatamente da mesma forma. Portanto, também é uma questão de saberem gerir bem o tempo. Mas dizia eu, tenho essa parte da retaguarda que foi facilitada pelos eletrodomésticos e a mulher hoje em dia conduz. Isto também veio facilitar muito a vida da mulher, o ter carta de condução, por exemplo. A assistência do ponto de vista da segurança social, o ter pré-escolar, o ter uma retaguarda a nível da segurança social também permitiu que a mulher tivesse outra liberdade que até agora não tinha, porque se nós pensarmos que o ensino pré-escolar teria que ser suportado e caro, não é? Algo de financeiramente muito difícil por um lado, também isto seria muito complicado para a mulher gerir a sua autonomia. Temos que lembrar que também que as leis, apesar de tudo, já reconhecem e já evoluíram muito. Eu já nem falo só no sentido de poder votar e de poder montar um negócio próprio, já falo mesmo na proteção da figura da mulher. Portanto, nós aí já evoluímos bastante. Portanto, quando eu digo escravatura, porque é que eu não concordo, há aqui alguma libertação da mulher em relação a certa escravatura que era imposta, ou era de uma família muito com outro poder económico claramente acima, ou então não era possível. Hoje em dia uma operária, uma empregada doméstica na sua própria casa tem estes equipamentos. Pronto. Onde é que está o problema? É eu ter que conciliar muitas vezes o ter uma ocupação fora de casa, trabalho e
a sua casa, quando essas tarefas domésticas não são depois partilhadas com quem partilha a vida, normalmente o marido, o namorado, ou seja, com quem for. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, quando estão perante este dilema, têm dificuldades em decidir, porque foi isso que a sociedade fez. A sociedade transformou um pouco um dilema, trouxe para a casa, para as famílias, uma escolha, ou ficas com a imagem para o exterior, quase que não tratas da família, ou então, e aí tens carreira, ou então abdicas da carreira e ficas em casa e já és tida como uma pessoa ultrapassada, que já não é. E depois temos o outro caso, que também é o fazer falta aquele orçamento, para o orçamento familiar, aquele ordenado, por pouco que seja, mas que muitas vezes apenas só serve quase para pagar as contas do colégio onde ela foi colocar os meninos, porque muitas vezes Portanto, há aqui todo um conjunto de coisas que têm que ser analisadas, que são complexas, que são muito complexas, mas o termo escravatura, por isso é que eu digo que eu entendo e eu sei precisa, digamos exatamente o que quer dizer com isso, é uma escravatura que muitas vezes é uma escravatura social. Muitas vezes, porque nós não estamos a falar de casos de violência doméstica, não estamos a falar de casos graves. Pois, exatamente. Portanto, é que é mais a questão social. Exatamente, mais é como é vista, não é? É como é vista, não é? Sr. Padre, que ideia tem o Sr. Padre das mulheres que frequentam a sua paróquia? Isto é assim, nós sabemos que a mutação da própria sociedade traz também grandes desafios, não é? E grandes reflexões também para a própria Igreja. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos uma pastoral muito bem organizada, e é legítimo que assim seja, mas muitas vezes também caímos num certo ativismo pastoral, que muitas vezes podemos estar a beneficiar por um lado, mas podemos também estar a prejudicar o próprio ambiente familiar. Porque eu estou convicto que hoje a grande crise da sociedade está apenas numa palavra, é na ausência do estar, não é? Na ausência do estar. Do estar, exatamente. Do estar à volta da mesa, não é? Repare que a mesa, já no tempo de Jesus, a mesa tinha um fator social, uma influência social muito importante, não é? Quando Jesus queria dar um recado, ou queria fazer um convívio, era à volta da mesa. E nós vemos hoje até os próprios psicólogos que defendem muito os chamados jantares de negócio, não é? Onde a família está à volta da mesa, onde a família conversa, onde a família brinca, e o brincar acho que é um ingrediente muito importante para uma vida equilibrada, uma vida na serenidade. E sabemos também que hoje, infelizmente, também as próprias leis laborais que dificultam este estar, não é? Sabemos que cada vez mais tentamos ocupar até os nossos meninos, não é? Em várias atividades para os entreter, porque nós não temos tempo para cuidar deles. E quando damos conta daquilo que é, digamos, o mais valioso, que é a própria família, cai para segundo plano. Sabemos que depois também, não tendo tempo para nós, não tendo tempo para a família, somos todos humanos, não é? A limitação toma conta de nós, tornámos-nos exaustos, tornámos austeros, tornámos impacientes, e tudo isto depois é tudo como uma bola de neve, não é? Criando um mau ambiente no trabalho, é um mau ambiente que trazemos para casa, é a ausência de educação que damos aos filhos, é os filhos que perdem a educação pelos pais, depois é tudo uma irresponsabilidade, uma falta de educação e de responsabilidade até nos próprios estudos, não é? Na própria escola, a própria indiferença, tudo isto. Enquanto professor e enquanto padre, como é que combate ou como é que gera essas duas situações? Que casos lhe aconteceram sem identificar naturalmente? Como é que detecta os meninos ou os alunos a quem dá aulas chegam com alguns problemas que identifica na própria escola e na paróquia, quando o abordam, porventura, para queixumes, porque sabemos nós que os padres são aquelas pessoas que se lhe pode dizer e que eles guardam. Há pouca gente assim. Eu costumo dizer os padres e alguns jornalistas. Exatamente. Mas diga-me, nesses dois pontos, como é que identifica e como é que trabalha esses casos? Exatamente, que cada vez mais, e nós sabemos que nós temos tempo para tudo, mas quando alguém nos pede um bocadinho de tempo para nos escutar, não é? Para nos ouvir, nós temos essa dificuldade. E eu penso que aqui está a tarefa número 1 da Igreja hoje, não é? Está sobretudo no acolher. O Papa Francisco tem usado uma expressão muito interessante relativamente à Igreja. Eles chamam hospital de campanha, ou seja, do acolher todo aquele e aquela que vem ferido de um campo de batalha, não é? E nós sabemos que à Igreja nós temos que acolher tudo o que aparece, não é? No sentido de querer ajuda, de querer acolhimento, de querer uma palavra de estímulo, de querer um conselho, de quem dê um sorriso, de quem estenda a mão ou de quem lhe diga um obrigado, não é? Só por estar. E penso que a nível da escola acontece muito isto, não é? Nós sabemos que o rosto das crianças, a maneira como elas se apresentam, o interesse que elas manifestam pelas aulas, são também um reflexo muito daquilo que vivem em casa, não é?
Há muitas que até procuram disfarçar, há muitas que até procuram camuflar a situação, mas o próprio olhar de muitas delas, a forma como escrevem, a forma como transmitem as ideias, manifesta muito do que aquilo que as portas de casa muitas vezes escondem, não é? E a escola hoje tem que estar muito atenta a isto, não é? Muito mais do que debitar matéria. E tem detectado casos assim em que depois identifica-os e encaminha-os para as pessoas darem apoio? Sim. Eu tenho uma experiência que me tocou de um aluno de 5º ano, não é? Que me disse: gosto muito das suas aulas, professor, porque eu aqui sinto carinho, sinto quem me escuta e quem me compreenda, não é? E a gente tira logo as nossas conclusões, não é? Assim como outra vez do 5º ano. Do 5º ano. Pronto, assim como tive um aluno... num miúdo de 10 anos. Exatamente. Assim como tive um do 9º ano, não é? Assim, se podemos dizer idade da barbalheira, não é? Que ele dizia, a minha mãe quando quer falar comigo, ela está no meu quarto, eu estou no outro, ela fala para mim, por Facebook, não é? E eu pergunto onde é que está aqui o estar, à frente um do outro, não é? Olhar olhos mesmo nos edifício, olhos, não é? exatamente. Dizer um sim ou não por uma rede social é muito fácil, agora ter que dizer olhos nos olhos é mais difícil. Mas e explicar o porquê. O não verbal também é importante quando se comunica. Portanto, o educar para a emoção, penso que é hoje também um dos grandes desafios para a escola, para a sociedade e também para a igreja. Sr. Padre, nós vemos a miúda das vezes, felizmente não são muitas, que alguns padres abandonam a profissão de padre porque se apaixonam por alguém no seio da igreja. Isso normalmente é um tabu e as pessoas não gostam de que se fale disso, mas eu quero lhe falar aqui, quero ouvir a sua opinião, até porque pegou no tema no amor, não venhas falar de amor, e um padre pode apaixonar-se, pode estar muito próximo. Como é que pode dosear e terminar a barreira da amizade, do convívio, da paixão e depois até levá-lo a abandonar a atividade? Eu penso primeiro que há aí uma ideia que nós temos que clarificar, é que o ser padre, podemos dizer que não é uma profissão, não é? Mas é mais um serviço, não é? Sim. E quanto sei que onde quero tocar é na questão do celibato, não é? E muitos hoje vão afirmando que hoje não temos padres por condicionante do celibato, e eu pergunto porque é que nós hoje teremos também um decréscimo bastante significativo a nível dos casamentos, não é? E nós sabemos que a durar pouco. E a durar pouco, não é? E nós sabemos que isto é tudo fruto de uma sociedade, não é? De uma mentalidade. Nós sabemos que hoje é muito difícil, e nós vemos isto nos próprios alunos, nas próprias mentalidades, de tomar um compromisso para uma vida inteira. Porquê? Porque temos medo do futuro, temos medo da instabilidade, não temos um emprego fixo, não temos uma economia garantida, e tudo isto nos pode levar realmente a desvanecer. Agora o único compromisso que se faz, como eu costumo dizer em tom de brincadeira, é só o crédito à habitação, que normalmente é por 30 anos. Exatamente. E essa taxa não há. E agora penso que realmente o ser padre é viver na sociedade, no meio do mundo, não é? E é isso, e tem as barreiras, e tem os limites, e tem a proximidade. E temos as influências também, porque estamos no meio do mundo, não é? Exatamente. E essas influências, no seu caso concreto, alguma vez sentiu alguma atração que tivesse que dizer, vou partir daqui, não vou aproximar mais para não correr riscos? Não, até porque vou fazer 6 anos de padre ainda, não é? E sinto feliz naquilo que é ser padre. Tem as suas mágoas e tem as suas amarguras, como também tem as suas condicionantes, mas isto é quase como que uma balança, não é? Com 2 pratos. A gente tem que ver o que é que pesa mais, não é? Eu durante a minha vocação pus também a possibilidade de casamento. Eu não ia dizer que não gostasse de casar, mas a gente pondera, não é? Isto é como casar com uma mulher, não é? Claro, depois de optar, existem milhões de mulheres no mundo, mas optei por aquela. Tem que ver porque é que optei por aquela, não é? Há como que também uma certa maturidade também no sentido do compromisso. E as pessoas veem bem e compreendem essa vossa posição? Se as pessoas compreendem, há umas compreendem, outras não compreendem, não é? Mas isto também vai muito também da formação que nós temos, não é? É muito fácil dizer... Nós sabemos que os padres são quase como os aviões, não é? Só são notícia quando caem. Eu costumo dizer isto em tom de brincadeira, não é? E nós muitas temos a mania da... É verdade, sei que eu disse há bocadinho, é miudade às vezes. Exatamente. A estatística ainda está a vosso favor. Exatamente. Mas penso que, acima de tudo, a vida sacerdotal é levada com seriedade e com transparência e com coerência de vida também. Acho que é o principal e as pessoas compreendem. Essa vida e essa imagem do sacerdote e a imagem da própria igreja na sociedade, que houve alguns tempos com muita dificuldade em adaptar-se à evolução ou às modernidades, ou então se calhar ao facto de para uns era modernidade, para o outro não era, mas com este Papa, com o Papa Francisco, tem-se quebrado barreiras quase todos os dias. É um Papa que eu admiro pessoalmente, já o João Paulo II também foi aquele que me marcou, e agora este, e noto a Igreja está-se a abrir mais. Vocês têm alguma missão, têm alguma informação extra ou alguma obrigatoriedade para uma proximidade mais com a sociedade, ou
é só ele que está a fazer esse caminho? Não, a minha missão é a mesma da sua, não é? Você, como pai de família, tem uma missão de educar e transmitir valores na sua família, no caso concreto. Se calhar nós, como sacerdote, temos uma outra missão também naquilo que é o campo específico, não é? Sobretudo transmitir valores. Nós temos que saber, e graças a Deus sabemos que o Papa Francisco caiu muito bem, não é? A sua figura, a sua imagem, a sua postura caiu muito bem na sociedade, e bem haja que assim seja. E nós sabemos o grande poder massificador que os meios de comunicação social hoje exercem sobre cada um de nós. Mas se nós analisarmos bem ao fundo, o Papa Francisco não diz nada de novo em relação aos anteriores, não é? E ele é fiel à palavra, e a palavra não é nossa, mas é a palavra de Deus. Agora, a forma como transmite, mas faz. E o ar, e o não sorriso, diz, mas faz algo de novo, e o sorriso como transmite é diferente. Eu estou convicto, e aquilo que eu analiso, nós estamos no final do ciclo de um pontificado, que começou com João Paulo II, a quem eu dedico também o livro, na parte da teologia do corpo. Temos depois o Bento XVI, e agora temos o Papa Francisco. Podemos dizer que o Papa João Paulo II era o homem da fé, e nós sabemos. Sabemos que o Papa Bento XVI, mais intelectual, era o homem da caridade. Até sabemos que ele tratou muito também da temática da caridade. Não, da esperança, desculpem. E sabemos agora que o Papa Francisco é o homem da caridade. A fé, a esperança, a caridade conjugam. Portanto, eu estou convicto da leitura que faço da história é que realmente nós, com o Papa Francisco, nós terminamos o ciclo de um pontificado, que certamente que se abre a novos horizontes, novas perspectivas, mas que novas luzes e novos horizontes se abrem, sobretudo para a Igreja, que não é, digamos, como que um castelo com uma muralha à volta, mas a Igreja que caminha no mundo e está para servir o mundo nas suas alegrias e também nas suas angústias. Há um histórico de algum decréscimo de algumas pessoas à volta da Igreja, sobretudo os mais praticantes às zonas do mundo e zonas falamos aqui do nosso país, onde se nota mais, há outras que se nota menos. Aqui na Póvoa de Varzim, sente que a fé ainda está enraizada e as pessoas continuam a crescer, ou já sente que há uma geração mais nova que vai poucas vezes, por exemplo, partilhar e participar em atos litúrgicos? Nós sabemos que a nível de compromissos, sobretudo das camadas mais jovens e mesmo das famílias, cada vez é mais difícil. Porquê? Porque nós sabemos que hoje, chegando ao 12º ano, a maior parte dos alunos partem para universidades, não é? E hoje sabemos muitos até que infelizmente imigram, não é? E realmente até tiveram uma caminhada de catequese, tiveram toda uma tradição que foi dada pelos pais e pelos avós, mas hoje, pelas condicionantes profissionais, eles têm que emigrar. E chegando e imigrando, perdem as raízes, perdem o contacto com a sua gene. E quando chegam, e quando regressam à Terra, já pouco lhe diz, não é? E é um bocadinho este corte deste cordão umbilical que nós vamos sentindo, mas nós não podemos desistir, porque sabemos que a salvação já veio, não é? E graças a Deus, e como ela já veio, nós temos é que continuar essa reflexão, essa mesma salvação. O mundo, a sociedade, política, economia, sociologia, psicologia, temos que andar de mãos dadas uma à outra, não num sentido de concorrência, não é? Mas neste sentido de cooperação, como um bocado a doutora Odete falava, e que o Papa, nesta última encíclica que lançou, fala de uma chamada, não só de uma ecologia da natureza, mas fala sobretudo de uma ecologia integral, onde se insere também, certamente, o homem e a mulher. Doutora Odete, como responsável do movimento Lírio Azul, como é que olha na passagem ao longo desta sua vida para os padres? Como é que os via quando era mais nova? Como é que os via na altura e como é que os vê agora? Que tipo de evolução ou que tipo de estagnação haverá? Eu acho que é muito fácil de explicar nesta palavra. Eu sou talvez a amiga dos padres todos. Eu desde que me lembro que me dei sempre muito bem com os padres. E a ideia que eu tenho dos padres, esta evolução dos padres, para mim, muito sinceramente, tendo sido eu criada no Canadá e fiz a minha catequese no Canadá, é a mesma que tenho hoje. Eu devo ser uma privilegiada. Eu nunca tive a ideia dos padres que me assustassem, que me intimidassem, que não estivessem atualizados. Eu posso dizer que eu tenho 3 filhos rapazes, mas eu já era solteira e dizia que gostava como fosse padre. Portanto, eu sou católica, toda a gente conhece, sou católica, eu não vou dizer o termo praticante, eu sou assumidamente católica que pratico a minha fé, porque às vezes o termo praticante parece que eu vou apenas cumprir um dever. Portanto, isso não, eu vivo a minha fé de uma forma esclarecida e com muita alegria. E gosto que essa fé seja pública. E, portanto, isto vinha a propósito da pergunta como é que eu vejo os padres, como é que eu sempre vi. Eu vi sempre amizade, amigos. E a sociedade, acha que a sociedade vê também assim? Qual é a imagem que
É a sorte que nós temos, muitas vezes, de ter calhado na rifa, vamos assim dizer popularmente, O padre que calha. sempre padres maravilhosos. E o meu marido, às vezes, na brincadeira, disse: bem, tu também, para ti, os padres, de uma forma geral, são todos bons, tu gostas deles todos. Mas não, também é a abertura de espírito que nós temos também para com o padre. É como digo, eu fui criada no Canadá e a forma já de receber a catequese já era nos moldes em que nós hoje recebemos em Portugal, talvez com alguns 20 anos de avanço, e isso faz a diferença toda. Eu posso dizer que alguns dos meus melhores amigos são sacerdotes. Eu posso dizer que eu sou convidada para muits eventos, tanto da Diocese de Braga como da Diocese de Porto, para falar sobre assuntos que, ora, digam respeito à ação social, ora, digam respeito a causas que defendo ou a projetos muito específicos, exatamente porque as pessoas, e muitas pessoas da Igreja, entendem que eu posso também ser talvez um exemplo de alguém considerada moderna, atual, esclarecida, que me envolve nos eventos mais, digamos, mais para usar uma palavra muito na moda, não é? Naqueles que estão, naquele momento, a dar que falar, não é? Temas que estão realmente a ser debatidos, mas que não deixe de ser católica, que respeito o espaço da Igreja, que me sinto bem no mesmo espaço da Igreja, e as pessoas dizem: é conservadora. Sou conservadora em relação a alguns valores, sim, sou, e entendo a dificuldade que um sacerdote deve sentir, ter, por exemplo, que explicar que se sente perfeitamente bem, não tendo, por exemplo, que ser casado. Esta explicação, às vezes, eu até lamento que tenha tanta pressão, que tenha que sofrer tanta pressão por parte da sociedade, um jovem sacerdote. Porque acho que às vezes há um certo exagero, porque o Sr. Padre Paulo Sérgio dizia muito bem: isto é uma vocação. E as pessoas têm que entender isto como tal. Se pensam que estão a perguntar a um engenheiro porque é que não é casado, ou se estão a perguntar a um piloto, da mesma forma como estão a perguntar a um sacerdote, estão completamente equivocados. Claro que deve haver momentos difíceis, mas também há momentos terríveis para um homem casado. Há momentos difíceis para um homem que por acaso não encontrou o amor da sua vida e ficou também solteiro. E estas coisas, às vezes, para mim, que eu só posso imaginar, não é? Só posso imaginar a pressão que nós também, muitas vezes, também exercemos sobre os padres. Mas também eu pergunto: quantos de nós convidamos, por exemplo, um jovem padre para ir conviver connosco? Para sair connosco, para ir à nossa casa, para nós sairmos em família e convidá-lo como se fosse mais um amigo normal, vamos usar este termo. Portanto, nós muitas vezes... Que há muita vezes, gente a fazer isso. Porque nós muitas vezes também somos os culpados do isolamento do padre, porque o padre preenche muitas coisas da sua vida com a comunidade e com o seu espírito de missão. Ora, se no fundo ele sente que nós vamos à igreja para ter um supermercado, vamos ali buscar qualquer coisa, e às vezes até sacramentos só, como é que há de sentir o padre? De facto não sente que está a ser membro ativo, sim, mas não membro em pé de igualdade na sua comunidade e na sociedade. E é por isso que às vezes algumas coisas acontecem quando tentações, as tentações muitas vezes, isto mesmo em relação à mulher e em relação a certas situações que acontecem, somos nós que a criamos. Quando falou da situação da palavra escravo, nós muitas vezes, a sociedade, com todos os mecanismos que temos à nossa disposição, somos nós que criamos a escravidão. Da mesma forma que os sacerdotes muitas vezes têm problemas graves a resolver, porque a nossa sociedade ainda não conseguiu bem gerir as diferentes... Não encara. Exatamente. É pelo menos a minha opinião. Doutora Odete, um dos flagelos que tanto a Igreja como todos nós combatemos e que o Movimento Lírio Azul, vou-lhe perguntar se tem tido algum feedback mais disso, é flagelo da sociedade, é a violência doméstica. Sim, normalmente a maior parte das vítimas são mulheres, por grande maioria. Há já uma percentagem que se fala de 7 a 8% continua homens, a ser sobre a mulher a maior parte. Tem sentido... Mulher e idoso, mulher e as pessoas idosas. Mas tem sentido essa violência doméstica no movimento das pessoas têm-se aproximado de si? Sabe que o movimento Lírio Azul acaba por beneficiar ou ser influenciada por mim e por tudo aquilo que as pessoas sabem dos projetos a que estive sempre ligada durante estes anos. Há muitas pessoas que me conhecem, nem sequer sabem o que é o movimento Lírio Azul, mas vão ter com o Odete Costa,
para pedir ajuda para, por exemplo, em relação à violência doméstica ou outras coisas como carência económica e outros. E tem vindo a pedir? Continuam. Mais violência doméstica? Ou violência doméstica, posso dizer que este mês foram 3 casos. Já, 3 casos, estamos a meio do mês. 3 casos de violência doméstica que vieram, 2 da Póvoa e 1 de fora, de Barcelos. Mas as pessoas, eu noto que vêm muito por Odete Costa, não tanto por Movimento Lírio Azul. Porquê? E vêm pedir que tipo de ajuda? Ora bem, vêm pedir normalmente... Conselhos para como não, muitas vezes é socorro imediato para sobreviverem. Quando se sai com uma mala na mão e às vezes aquela mala não existe, ou seja, a mala na mão, que é mesmo aquela carteira onde ela tem nem sequer dinheiro, vamos dizer assim, tem apenas aqueles objetos pessoais e pouco mais que conseguiu agarrar, ela não está naquele momento sequer com capacidade de raciocinar. E quando vão, por exemplo, a uma autoridade policial, eu posso dizer isto com agrado, não com agrado que tenha que existir, mas com algum conforto, que é sinal que eu tenho feito algum trabalho para merecer este crédito. Até muitas vezes agentes, não é, da PSP referem a minha pessoa como alguém que poderá colaborar na resolução daquele problema. Mas é preciso não esquecer que nós temos entidades, instituições, organizações, associações vocacionados diretamente para a violência doméstica. Com meios e tudo. Com meios. O que é que acontece? Como eu estou em ligação e contacto direto e conheço muitas pessoas e consigo agilizar muito bem esses problemas, eu ponho em contacto direto com quem é capaz de resolver e tento não interferir eu pessoalmente com o caso. E talvez seja esse o segredo de sucesso. Em todos os meus anos de trabalho em prol da sociedade, em relação a crianças em risco e a mulheres vítimas de violência doméstica e todo este trabalho que eu tenho feito, foi sempre ter essa capacidade, essa frieza, como eu dizia há pouco em relação às causas da igualdade de género, não deixar que o emocional, que a parte emotiva tome conta. Portanto, eu tento ser aquele elo de ligação, como é, por exemplo, um padre, um sacerdote na sua paróquia. É uma facilitadora para que aconteça. Eu sou quase uma agente, não é? Aquela pessoa que serve de canal para primeiro transmitir tranquilidade. Aquela imagem de alguém que é capaz de ser um pilar, alguém que possamos confiar. Porque há uma fase em que nós só temos que confiar em alguém, nem que seja para falar. Essa é a primeira fase, como um padre, como um professor numa escola, como uma catequista, é aquela como um melhor amigo, como um melhor amigo. E às vezes as pessoas ainda sentem mais facilidade em falar com uma pessoa que nem conhecem, que nem é da família, mas que também sabem por tantos anos de trabalhar com entidades oficiais, com as que eu tenho já os mecanismos mais ou menos, e consigo, e tenho alguma experiência que me promove, portanto, eu conseguir agilizar estas situações. Mas é preciso ter sempre em atenção uma coisa, nós temos que nunca esquecer que, felizmente, tal como eu referi há pouco, a segurança social, que também já ajuda muito na democratização e no avanço da mulher e o seu papel de libertadora, nós também temos hoje em Portugal, felizmente para todos, associações e instituições capazes de colaborar diretamente com grande qualidade. E se mais não fazem muitas vezes, é porque a própria mulher às vezes, e eu tenho que dizer isto com muita tristeza, também não ajuda. Não foram uma, nem duas, nem três vezes que eu avancei com casos de violência doméstica, estava tratado o processo, estava junto às autoridades policiais e a pessoa desiste da queixa e não leva ao fim. Portanto, isto é tudo muito complexo, como eu dizia. Exatamente. A fragilidade humana pode ser dependência económica, mas também pode ser dependência emocional. Isto é tudo muito complexo e nós temos que também ter muito respeito e muito carinho e muita paciência para casos que para nós parecem de fácil solução, porque por mim eu sei como fazia, era assim. Não é assim. Não é assim. E talvez as pessoas sintam isso em mim. Muito bem. Sr. Padre, casos de violência doméstica, teve já contacto com pessoas que a procurassem muito secretamente, muito sigilosamente para abordar esse tema? Claro que esses outros temas as pessoas vêm, e claro que eu não posso estar aqui a revelar sigilo profissional, mas nós sabemos que às vezes estão 1 hora ou que é desabafar connosco, não é? A gente acaba por nem dizer nada e só ouvir fica mais calmo. Já vou daqui melhor, não é? Isso para nós é uma grande alegria, já valeu todo o esforço, toda a dedicação, não é? Se calhar tanta urgência de trabalho em fazer, não é, naquele momento, mas que dispensámos aquele tempo para escutar a pessoa. Sr. Padre, tem sentido algum crescimento aqui no Póvoa de Varzim a esse nível, sobretudo na zona das paróquias onde tem estado?
Sim, eu nesta colaboração que tenho feito, muitas vezes nota-se, digamos, esta aproximação, esta tentativa de aproximação, sobretudo quando a gente anda a passear um bocadinho na rua, não é? E fala com este, fala com aquele, as pessoas são capazes de dizer, eu queria uma palavrinha consigo, não é? Porque muitas vezes nós sabemos que o espaço do próprio confessionário, muitas vezes nós sabemos que muitas vezes é motivo de afastamento para muitas pessoas, limita, não é? Não é tão... E limita aquela fronteira, não é? É aquilo que o Papa tem dito, uma igreja pobre para os pobres, que não é miserável, não é? Não é uma igreja miserável, mas que é uma igreja que está aberta, não é? E que é compreensiva e que acolhe. E pronto, terminamos aqui a edição de hoje do programa Praça do Almada. Falamos de amor e tivemos aqui casos práticos de como fazer o bem no seu dia-a-dia. Recordo que estivemos à conversa com o padre Paulo Sérgio, que colabora na paróquia de São José aqui na Póvoa de Varzim. Lançou o livro a 21 de junho e vai fazer um relançamento a 24 de julho no Diana Bar. Portanto, penso que convida toda a gente a queira lá estar. E também o Odete Costa, que é a representante e é responsável pelo crescimento do movimento Lírio Azul, que foi convidada de hoje, onde abordamos vários temas sobre o tema do amor. Despede-se o Otávio Correia, o Vítor Silva. Nós voltamos na próxima semana. Recordo que o programa está sempre disponível em podcast e na rádio ao meio-dia, ao sábado e domingo, com a repetição ao sábado às 7 da tarde. Até lá, se Deus quiser. Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.